Boa noite, irmãos. Como você descreveria o mundo hoje? Qual seria a descrição que você faria a respeito do mundo de hoje? Nós podemos fazer uma descrição do mundo de hoje através de algumas ilustrações. Uma delas seria a violência doméstica. O marido que chega em casa bêbado, que exige o seu almoço ou a sua janta, que faz outras exigências à sua mulher, e esta, ao se demorar ou então se negar a cumprir aquelas exigências, acaba sendo espancada, maltratada por aquele homem, até mesmo na frente dos seus filhos. Uma segunda ilustração: pessoas que moram nas ruas, que não têm abrigo, que não têm amparo, que não têm a sua alimentação nos horários corretos. Terceira ilustração: conflitos entre países, guerras civis, guerras entre nações, rumores de guerras. E ainda uma quarta ilustração: as tragédias que ocorrem. Então, todas essas ilustrações, irmãos, elas cabem perfeitamente em uma descrição adequada acerca de como o mundo ele se encontra hoje. E sempre que nós vemos ou fazemos uma descrição, seja por essas ilustrações ou por outras acerca do mundo de hoje, nós vamos perceber também que logo vão aparecer esforços para encontrar uma solução adequada ao problema da violência doméstica, aos moradores de rua, aos conflitos entre países, às tragédias que ocorrem, enfim, a qualquer uma outra situação ou circunstância em que nós vemos que o mundo está indo de mal a pior. Um exemplo disso foi que no século XIX, as pessoas acreditavam cegamente que o racionalismo tornaria o mundo melhor, que o mundo iria progredir, que as pessoas conviveriam melhor, que os problemas eles iriam desaparecer. Mas aí então, quando tudo parecia que estava indo em direção a estes alvos, veio a Primeira Guerra Mundial e destruiu todo e qualquer otimismo que existia. No século atual, no século em que nós estamos vivendo, nós temos experimentado o avanço da tecnologia, por exemplo. Olhando para a tecnologia, nós temos que admitir que há um avanço inegável. Mas ao mesmo tempo que nós percebemos isto, também vem uma pergunta: com tantos avanços incríveis em todo o mundo, como é possível que problemas como a fome, a violência doméstica, o feminicídio, a opressão de governos autoritários e tantos outros problemas dominem o mundo? Irmãos, tudo isso acontece porque os piores problemas do nosso tempo não são problemas de natureza científica. Os piores problemas do nosso tempo são problemas de natureza moral. Nós estamos mergulhados, e talvez você já notou isso, em uma crise social, uma crise ambiental, uma crise econômica, em uma crise ética. E por que nós estamos mergulhados em tudo isso? Por que a sabedoria humana ou por que a tecnologia não são capazes, por exemplo, de resolverem esses problemas que estão diante de nós? Por que há essa impossibilidade? É porque nós estamos vivendo uma vida sem princípios.
ou porque nós estamos abandonando esses princípios. Nós podemos fazer uma analogia com as leis da criação. Nós sabemos que Deus, e cremos que Deus criou todas as coisas. E que quando Deus ele cria todas as coisas, ele também estabelece princípios. Princípios que vão governar o nosso relacionamento com a criação. As leis da física, por exemplo. E nós vivemos uma vida em harmonia com a criação dentro destas leis. E Deus ele também estabeleceu leis que regem a nossa conduta moral, que governam o nosso coração, que governam o nosso relacionamento com Ele, que governam o nosso relacionamento com os outros, que governam o nosso relacionamento conosco mesmo. E essas leis, irmãos, são leis morais. Elas são tão fortes quanto as leis da física. Se essas leis elas forem quebradas, as consequências elas serão negativas, assim como quebrar uma lei natural traz ossos quebrados. Se nós interferirmos no equilíbrio da criação, isso vai trazer devastação. Se interferirmos nesses princípios morais, nós vamos destruir a nossa vida e também a vida dos nossos semelhantes. O que fazer diante desse caos que nós nos encontramos, diante dessa crise que é tão visível diante de nós? Em Washington, na capital dos Estados Unidos, se você tiver a oportunidade de um dia ir lá e visitar o prédio da Suprema Corte daquele país, existem alguns guias turísticos ali que eles vão te conduzir, te acompanhar até o local onde 9 juízes estão ali realizando, julgando as leis, julgando os casos ali naquele país. Mas ao chegar ali, se você olhar para cima, para o assento daqueles juízes, você verá ali várias figuras. E no meio de todas aquelas figuras, você vai encontrar um personagem com tábuas de pedra na sua mão direita. Eu já imagino, você sabe quem é esse personagem. Esse personagem é Moisés. E as tábuas que ele está carregando na sua mão direita são as do antigo código moral conhecido como os 10 mandamentos. Então, irmãos, diante do problema moral que enxergamos no mundo, que enxergamos na nossa sociedade, no nosso país, a solução para tudo isso é nós nos voltarmos para este antigo código moral de Deus e considerar o seu significado hoje. Então, a partir de hoje, nós queremos começar uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens ela vai estar baseada aqui nos 10 mandamentos. E o tema dessa série de mensagens será a ética dos 10 mandamentos. A ética ela regula o nosso comportamento, nossa maneira de pensar, de ser, de agir, de falar. Então, nada mais adequado do que essa palavra ligada a esse código moral de Deus para dar mais ênfase ao fato de que esses 10 mandamentos eles são atualíssimos, como toda a palavra de Deus é, e também necessários, indispensáveis, para que a nossa vida seja regida por cada um deles. Nós não podemos pensar que isso aqui faz parte da lei, que isso faz parte do passado, que isso é para outra dispensação. Não. Eles têm o seu valor hoje. E nós vamos descobrir o valor que esses mandamentos têm para nós hoje, e como eles são importantes na nossa vida, na vida da igreja, na vida da sociedade,
para a manutenção da criação de Deus. Então a mensagem de hoje, irmãos, ela será apenas uma mensagem introdutória. Nós ainda não vamos mergulhar em cada mandamento, nós não vamos começar a tratar cada um destes 10 mandamentos hoje, mas nós vamos apenas fazer uma introdução a estes 10 mandamentos. E nessa introdução eu quero considerar alguns aspectos relacionados aos 10 mandamentos. Eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor para Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, nós vamos ler só os mandamentos, tá? Vocês repetem junto comigo. Começando pelo versículo 3, vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 12. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Amém? Então eu quero destacar alguns aspectos relacionados aos 10 mandamentos aqui. Primeiro que eu quero destacar, irmãos, é que existem duas posturas em relação à lei. Existem dois posicionamentos em relação à lei. E as pessoas, é claro, elas podem ter estas duas posturas. A primeira seria o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo, irmãos, é quando alguém vai além da Bíblia. Alguém que cria certas normas, certas regras que Deus nunca mandou, que não estão na palavra de Deus e que não são inspiradas, não são normativas. Por exemplo, corte de cabelo, questão de roupa. Agora não entendam que nós vamos cortar o cabelo de qualquer forma e usarmos qualquer tipo de roupas. Tudo deve ser feito, como a Bíblia nos diz, com decência e ordem. Então, para essas pessoas que vivem debaixo dessas regras, dessas normas, para essas pessoas, irmãos, a vida cristã, ela se resume só a isso. Eu tenho que cumprir regras, cumprir normas, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. E, meus irmãos, isso acaba sendo um fardo para muitos cristãos que acabam machucados por não poderem cumprir regras humanas que nada tem a ver com o que Deus mandou. Essas pessoas, elas pensam que o caminho para servir Deus é debaixo da lei. Elas um dia ouviram a palavra de Deus, elas tiveram fé, elas creram, mas elas agora vivem debaixo da lei e vivem através de regras, de normas, de preceitos. Mas há também a outra postura, que é o antinomismo. Esta palavra literalmente significa contra a lei. E ela quer dizer, meus irmãos, que não há nenhum princípio moral que, quando aplicado às circunstâncias da vida, nos permita estabelecer o que é certo e o que é errado. Muito comum hoje em dia, não é? O que é certo para um pode não ser para outro. Tudo é relativo, mas quem diz que tudo é relativo já está afirmando um absoluto. Mas há essas duas posturas. Em síntese, irmãos, admite que não há normas. Um vive
submetido às leis, e o outro vive como se as leis não existissem. Eu posso fazer o que eu bem entender. Um outro aspecto, irmãos, é a postura bíblica. Então, diante dessas duas posturas, legalismo, antinomismo, qual é a postura correta? A postura correta é a postura bíblica. Essa postura é a retidão, é viver em santidade, que é totalmente o oposto do legalismo e do antinomismo. Viver em retidão, irmãos, é viver de maneira reta, de maneira justa, se desviando do mal, ser fiel à lei. É muito simples e muito fácil para nós, de vez em quando, sermos tentados a burlar a lei. Nós que dirigimos, às vezes chegamos em um sinal de trânsito que olhamos para um lado, olhamos para o outro, ninguém atravessa, nós não entendemos por que aquele sinal está ali, e aí nós passamos, não é? E o interessante é que quando a gente passa, as outras pessoas também vão atrás, mas se você para, alguns param. Mas é um exemplo, irmãos, de que muitos acabam se desviando, fazendo o que é errado, e nós somos também muitas vezes tentados a fazer isso. Mas o que nós devemos fazer? É andar em retidão, é ficar em uma posição de santidade, mesmo nesses momentos. Então, meus irmãos, em outras palavras, a nossa postura é guardar os mandamentos do Senhor. Noé, Daniel e Jó, aí Ezequiel 14 e 18, são exemplos de homens justos. E Jesus nos ensina em Mateus 7, 21 e 22, que não é todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial. Não são obras, não são realizações, não é se submeter a essa lei, não é viver à margem da lei, mas é fazer a vontade de Deus. É assim que você entra no reino dos céus. E essa é a postura que Deus espera dos seus filhos. Vida santa, vida reta, vida justa, vida que se afasta do mal, vida que preserva um bom testemunho, vida em que as pessoas olhem para nós e digam, ali é um servo de Deus, aquele ali glorifica ao Deus a quem ele serve. Irmãos, Deus, ele é reto, porque ele é consistente com as suas leis. Ele não vai mudar o seu caráter, ele não vai alterar o seu caráter. Deus vai ser sempre Deus, sempre será santo. E somos retos, irmãos, na medida em que nós nos mantemos dentro dos padrões da lei estabelecidos por Deus. Deus vai dizer, sede santos, lá em Levítico 19, porque eu sou santo. Então, quando ele diz que ele é santo, ele é completamente santo. E nós que nos submetemos a esses padrões da lei estabelecidos por Deus, nós também temos que refletir a santidade desse Deus santo. Deus não nos ensina que devemos ter uma vida legalista e muito menos antinomista. Mas Deus, ele quer que tenhamos uma vida de retidão. É o que Deus espera de cada um de nós. O terceiro aspecto, irmãos, são problemas ao desconsiderar a postura bíblica. Há sérios problemas quando desconsideramos os princípios morais de Deus, quando nós vivemos uma vida de ilegalidade, irmãos. O primeiro problema é que nós perdemos a noção do que é santidade. Quando nós não nos submetemos aos princípios morais de Deus, nós perdemos a noção do que é santidade.
Nós não sabemos mais o que é ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Não temos mais princípios morais que regulam a nossa vida, o nosso comportamento. Nós passamos a viver em função do nosso eu, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, daquilo que nós queremos, sem considerarmos Deus em todas as nossas decisões. Um outro problema, perdemos a noção do que é pecado. Não temos mais limites. Tiramos de nós o senso de culpa, a noção do certo e do errado. Um terceiro problema, perdemos o senso de necessidade de Cristo. Ora, meus irmãos, sem a lei não há noção de pecado. Sem a noção de pecado, o homem não se sente culpado. Sem a noção da culpa, não há condenação. E sem a noção de condenação, ele jamais sentirá a necessidade de quem? De Jesus Cristo. Aqui é uma boa estratégia para você evangelizar. Percebeu? A lei, meus irmãos, ela nos leva a Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei, Paulo diz, é boa, santa, perfeita. A lei não falhou. Nós é quem falhamos pela nossa incapacidade de cumprir toda a lei. E a lei veio aveludar o nosso pecado, mostrar a nossa condição de depravação diante de Deus. Mas a lei não veio só com esse propósito, ela também nos indica que, ao percebermos a nossa condição, nós temos alguém lá na frente, Cristo, que é a solução para o nosso pecado. Ela veio nos mostrar que nós somos culpados e que nós precisamos sim de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Um outro problema, irmãos, nós perdemos o zelo evangelístico. Quando eu elimino a lei da minha vida, eu não vejo mais as pessoas como perdidas, como pecadoras, como necessitadas de Cristo. E ora, se eu não vejo mais as pessoas como Jesus Cristo viu em Mateus 9, que ele olha pelas pessoas e ele diz que tem compaixão delas porque elas estão desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Se eu não tenho essa visão de Cristo, então para que eu vou evangelizar essas pessoas? Para que eu vou testemunhar? Para que eu vou pregar? Para que eu vou investir tempo em discipulado? Para que levar a palavra de Cristo a essas pessoas? E assim nós perdemos a motivação evangelística. E o pior, a igreja, ela perde a razão da sua existência sem esse princípio da lei. Aí começam a entrar outras coisas, né? Coisas que fogem do verdadeiro propósito de ser de uma igreja, que é adorar a Deus, ter comunhão, pregação, evangelismo, proclamação da palavra, missões, tudo isso se perde. Mas há também, irmãos, um outro problema quando desconsideramos a postura bíblica. Nós perdemos a beleza da vida. Deus é muito sábio, irmãos, e a sabedoria de Deus, eu não sei como vocês se sentem quando percebem a sabedoria de Deus, mas eu fico imaginando como pode um Deus ser tão sábio assim, tão sábio a ponto de que apenas com 10 princípios, Deus ele estabeleceu prioridades e temas gerais através dos quais nós devemos viver. Está tudo aqui. Todos esses princípios aqui, eles são
necessários e são indispensáveis. Você não pode viver só com 9. Você não pode viver só com 1. Não pode viver só com 5. Ou se vive com todos, não se vive. E Deus, na sua infinita sabedoria, foi capaz de sintetizar em 10 princípios tudo o que nós precisamos para viver, irmãos. E percebam aqui que a nossa vida, ela gira em torno da pessoa de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. A nossa vida, ela gira em torno do culto a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. A nossa vida, ela gira em torno do nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A nossa vida gira em torno do tempo de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A nossa vida gira em torno da família. Honra teu pai e tua mãe. A nossa vida, irmãos, ela gira em torno do matrimônio. Não adulterarás. A nossa vida gira em torno de valorizar a vida do nosso semelhante. Não matarás. A nossa vida gira em torno do trabalho, da propriedade, das palavras. Não dirás falso testemunho ao teu próximo. Não furtarás. Não cobiçarás. É isso aqui que é a vida, irmãos. Não há nada fora disso aqui. Em 10 princípios, Deus sabiamente resumiu a beleza da vida humana. E meus irmãos, se nós vivermos de forma harmoniosa dentro desses 10 princípios, então a nossa vida vai estar em harmonia. A nossa vida, ela vai ser como um jardim bem plantado, bem regado, onde todas as áreas da nossa vida, sejam elas com Deus e com o nosso semelhante conosco, elas serão equilibradas. É isso que Deus quer de nós. Que nós vivamos de acordo com a postura que Ele estabeleceu na sua palavra. Se nós não vivermos dessa forma, esses serão os problemas que nós vamos enfrentar. Perdemos a noção de santidade. Perdemos a noção do que é pecado. Perdemos o nosso senso da necessidade de Cristo. Perdemos o zelo evangelístico. Perdemos a beleza da vida. Mas há um quarto aspecto, irmãos. O sentido da lei. Então, quando nós olhamos assim, olhamos a lei dessa forma, como algo que Deus resumiu, estabeleceu, determinou para que a nossa vida orbite em torno desses 10 princípios. A lei, ela não é um fardo. A lei não é uma camisa de força. A lei não é um conjunto de leis arbitrárias. Faça isso e ponto final. Não tem diálogo, não tem conversa, é isso ou não é isso. A lei não é vista dessa forma. E eu vou lhe mostrar que não é. Vá comigo para o Salmo 19, versos de 7 a 10. Salmo 19, versos de 7 a 10. Salmo 19, de 7 a 10, fala da revelação geral de Deus através da criação, versos de 1 a 6. Depois, versos 7 a 10, fala da revelação especial pela sua palavra e a consequência dessa revelação através dos versos 11 a 14. Mas, irmãos, pensando no sentido da lei, quando ela não é vista como um fardo, como um peso, nós entendemos aqui que a lei, primeiramente, ela é bênção de Deus. Vamos ler os versos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Viu quantas bênçãos aqui na lei de Deus? Primeiro ele diz que a lei ela é perfeita. A lei não tem defeito. Se você, meu irmão, minha irmã, seguir essa lei, você não vai falhar. Você pode ter certeza disso. E ainda de quebra, você também será perfeito, assim como perfeita é a lei. Ela também é fiel. Você pode confiar nessa lei. Ela é firme, ela é confiável. O que Deus promete, Ele cumpre. Seja a bênção ou seja a maldição, Deus é fiel em cumprir. Ela também é reta. Versículo 8. Não tem distorções ou desigualdades. Ela é pura. Não tem impureza nem mistura de outros elementos. A raiz dessa palavra pura aqui, ela indica lavar, separar escória de metais. A palavra de Deus faz isso com o nosso coração, não é? Ela nos limpa, nos purifica. Esta palavra também, esta lei, restaura a alma, no sentido físico e psicológico e também espiritual. Ela dá sabedoria aos simples, ela mostra qual é o caminho que deve ser seguido. Nós acabamos de estudar Provérbios e alguém lembra o que significa ali Provérbios, sabedoria? É um guia para viver bem. Ela também alegra o coração, irmãos. A palavra ela preserva a consciência alegre de estar no caminho certo, indo em direção a um destino correto. Ela também ilumina os olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o nosso guia. Ela nos traz alegria. Olha quantos benefícios que nós recebemos da lei de Deus. Quantas bênçãos nós podemos receber da palavra de Deus, da lei de Deus. E ele diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E aí nós lembramos de Jonatas, que ali com o exército com fome, o exército não pôde comer porque Saul tinha dado uma ordem de perseguir Davi, que eles não deveriam parar para comer, e o exército estava se desfalecendo. Jonatas estava ali também, mas ele vê um favo de mel, vai lá, come aquele mel e ele revigora as suas forças. Isso que a palavra de Deus ela faz em nós, irmãos. Esse é um dos benefícios da palavra de Deus, que é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Quando nós nos alimentamos com esta palavra, nós somos renovados, nós somos avivados, nós somos revigorados. A palavra de Deus ela tem poder, ela é suficiente. E o último aspecto, irmãos, diz respeito à nossa reação à lei. Qual deve ser a nossa reação diante da lei de Deus exposta aqui em Êxodo, no capítulo 20? Irmãos, a lei de Deus ela não pode ser desprezada. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele não ensinou um princípio moral mais elevado do que os 10 mandamentos. A vida de Jesus, ela foi uma vida de obediência aos 10 mandamentos. Quando ele inicia o seu sermão da montanha, em Mateus 5 ao capítulo 7, Jesus ele não aboliu a lei,
Ele não revogou a lei, não anulou a lei, mas ele cumpriu toda a lei. Ele mostrou para os religiosos da sua época, para as pessoas da sua época, o que de fato isso aqui significava. Sempre você vai encontrar aquela expressão, eu porém vos digo. Jesus mostrando o verdadeiro sentido do que é a lei. E não apenas ensinando, mas também vivendo. E Jesus disse que as pessoas, elas seriam julgadas, sejam elas grandes ou pequenas, pelas atitudes que teriam diante da lei, porque a lei ela é eterna. E ela atinge a todos. A lei de Deus não pode ser desprezada. A lei do amor, outra reação que nós devemos ter, não substitui os 10 mandamentos. Como é que as pessoas dizem que amam a Deus e não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas? Como é que elas dizem que amam a Deus e cometem idolatria? Como é que as pessoas amam a Deus e desrespeitam o nome de Deus? Como é que as pessoas amam a Deus sem investir tempo com Ele e para Ele? Como amar a Deus se não prezamos pela família? Como amar a Deus se destruímos muitas vezes a vida das pessoas? Nós mentimos, nós roubamos, nós cobiçamos os bens alheios. Como dizer que se ama a Deus e vive uma vida de promiscuidade, no pecado, na imoralidade, fazendo coisas que desagradam a Deus? Como? Na verdade, meus irmãos, o amor, ele é a fonte da obediência. Se você ama a Deus, verdadeiramente ama a Deus, como Jesus nos ensina, com toda a sua força, com toda a sua mente, com tudo que você tem, se você ama a Deus com esse amor único, exclusivo, amor que só Deus merece, então o resultado desse amor vai ser obediência. É muito fácil a gente ilustrar isso, é como um filho que ama seu pai. Ele vai obedecer, porque ele ama o seu pai. É muito simples. É mentira, meus irmãos, dizer que ama a Deus e vive uma vida de transgressão. Isso é mentira. É como um homem que chega lá com a sua esposa, lhe traz um buquê de rosas e diz, como eu te amo. Mas esse homem vive com as suas amantes. Ele vive, no mínimo, uma vida de hipocrisia, não é verdade? No mínimo, para a gente ainda ser bem... Ele vive uma vida de hipocrisia. A nossa reação também nos leva a cumprir a lei. Nas palavras de Martinho Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. 10 princípios, 10 ensinamentos, 10 doutrinas que nos ensinam como viver bem para agradar a Deus, viver bem com o nosso próximo, viver bem conosco mesmo. Então, quero terminar com algumas considerações finais. Primeiro, Deus tem o direito de exigir o que quiser de quem quiser. Deus é a autoridade máxima. Existe alguma outra autoridade além de Deus? Alguma outra autoridade além da sua palavra?
Então Ele tem o direito de exigir o que quiser de quem quiser. Agora, não é algo arbitrário, mas é a realidade. Pense no amor a Deus. Se você ama a Deus, então isso aqui não vai ser algo arbitrário. Vai ser prazeroso. Vai ser a realidade na qual você vai viver, cumprir os mandamentos de Deus. Se guardarmos os mandamentos, irmãos, pode ter certeza que nós vamos ser abençoados. Os 10 mandamentos foram entregues num contexto de aliança. Olha os versículos 4 a 6 do capítulo 19. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Dentro de um contexto de aliança. Se você fizer isso, eu vou fazer isso aqui. Se você me obedecer, você vai ser abençoado. Se você me desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Terceiro, os 10 mandamentos são a base do edifício da vida. Deus é o alicerce, a sua lei é a estrutura. Meus irmãos, sem essas 10 colunas a vida desmorona. E é isso que a sociedade hoje está tentando fazer. Está tentando destruir o casamento, está tentando destruir a família, está tentando tirar essa ideia de que Deus, Ele é soberano, de que Deus é o único Deus digno de ser adorado. É isso que a sociedade tem pregado, e isso é uma sentença de morte. Estão dando um tiro no pé, estão cavando a própria sepultura. Estão desmoronando a vida. Esses 10 princípios são os únicos capazes de garantir unidade e solidez na vida. Não tem outros. Me apresente algum outro. Não há. São apenas estes aqui. Em quarto lugar, os 10 mandamentos revelam a sabedoria de Deus. Como eu falei agora há pouco, de forma que somente Deus Ele poderia fazer, irmãos. Ele é capaz de resumir a vida em apenas 10 itens indispensáveis. Ele resume a vida na pessoa dEle, no culto a Ele, no respeito a Ele, no tempo a Ele, no lar, na vida, no matrimônio, na propriedade, na verdade, no coração. E por último, os 10 mandamentos revelam a bondade de Deus. Quando Deus Ele exige a nossa obediência aos mandamentos, irmãos, e nós obedecemos porque amamos a esse Deus, é porque Deus Ele está interessado no nosso bem. Deus deixou todos esses 10 princípios para nós. Eles não foram deixados aqui simplesmente para preencher esse capítulo de Êxodo, mas porque Deus, Ele é bom e Ele está interessado no nosso bem. Então, meus irmãos, que o nosso Deus nos ajude a preservar, lutar e viver em torno desses 10 indispensáveis princípios para o bem da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.